É uma Oi, pessoa. oi, oi! Oi! Tudo bem? Glória a Até Deus, que senti, né, amiga? bom! Deu certo, glória a Deus! Glória a Deus, estou muito feliz de te receber. Ai, Ó, obrigada. eu sei que muitos aqui já te conhecem, né? Deus tem soprado o seu nome aí, seu ministério. Mas eu quero pedir para você se apresentar. Para quem não conhece a Lu, quem é a Lu? Aqui você é livre, é o nosso momento, amiga. Fica à vontade, deixa Deus te usar, porque eu sei que vai ser um Amém. momento muito especial para todos nós, viu? Quem é a Lu? Amém. Conta tudo. Eu vou aproveitar para me apresentar, igual o dia que a gente tomou um café no aeroporto. E aí você gravou assim, olha, se apresenta aí. E aí eu, né, recente tinha entregue minha carreira, minha empresa, estava perdida, quem eu sou, e saiu, sou filha de Deus. Então eu vou começar a live me apresentando, sou filha de Deus. Glória a Deus, É a melhor lavada, identidade. restaurada. Eu vou parar os comentários só para ver o seu rosto direitinho, mas depois eu volto, gente. Depois eu volto. Então, sou filha de Deus mesmo, glória a Deus. Ele é o meu pai amado que me amou muito antes de eu conhecer ele, que já estava cuidando de mim. E por mais que eu estava no lamaçal do pecado, ele me encontrou lá, me lavou, lavou as minhas vestes, para a honra e glória dele. E hoje ele tem chamado eu, meu marido, para a gente levar essa bandeira da santidade para essa nação. Uau. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luana Petri Oliveira, sou casada com meu marido, Geandro Oliveira, que inclusive está chegando agora aqui do trabalho. E a minha história começa com a pornografia, Ari, quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Eu encontrei a pornografia criança, dentro de casa, né, numa fita VHS, né? Tava a capinha trocada, eu encontrei lá e eu lembro daquela cena na TV de casa. E eu lembro que ali tava até a empregada doméstica junto, ela parou para assistir comigo, né? Ao invés de tirar, ela ficou assistindo ali comigo. Então ali eu comecei. Eu quero só abrir uma aspas aqui para os pais e mães. Por que eu pedi muito para vocês compartilharem? Esse é um dos motivos. Pensa que se há anos atrás, uma fita VHS, uma criança encontrou aos 7 anos uma cena de pornografia e viveu tantas dores e vícios, imagina hoje com o celular na mão. Só quero deixar isso adentro. Por isso eu quero te pedir, fica aqui. Esse é um assunto muito mais sério do que você pode imaginar e o que Deus tem usado a Lu para trazer é bem forte. Mas pode contar, amiga. Exatamente, hoje tá tão fácil, né? Tá na palma da mão. E aí eu comecei a assistir pornografia e ela dava cobertura, né? Meus pais saíam para tomar chimarrão todos os dias à tarde na minha avó. Ela ficava passando roupa. Prédio pequeno, em cidade pequena, não tinha elevador. Então eu ouvia a porta do condomínio batendo, ela me avisava quando eles estavam vindo. Então ela dava cobertura para eu ficar assistindo a pornografia, vendo as outras fitas que tinham, DVDs também depois. Enfim, ali foi o meu primeiro contato com a pornografia. Foi por curiosidade, né? Porque criança não sabia daquilo, quero ver o que mais tem. E assim foi evoluindo. Depois a pornografia ela se apresentou como minha professora, me ensinando, né, como se envolver com o menininho, como ser atraente para o menininho que estava se apaixonando no colégio, na escola. E aí ela foi se relacionando comigo de diferentes maneiras. E na fase adulta ela se apresentava como a minha terapia, o meu escape, o meu alívio. E para resumir toda essa história, foram mais de 15 anos de acesso à pornografia. Meu Deus Os do céu. últimos 3 anos foram assim, vício. As pessoas muitas vezes estranham, né? Poxa, mulher também assiste, mulher é viciada. Eu cheguei num ponto assim de compulsão tão grande que eu acessava de 7, 8 vezes por dia, né? Eu tinha crise de abstinências quando eu não acessava, porque daí vinha aquele nojo, aquela culpa, por mais que não conhecia, né, a palavra de Deus, não tinha um relacionamento com o Senhor, mas aquilo me falava que era nojento, que era errado, porque a gente vai progredindo, a gente não fica só num filminho que é um homem, uma mulher. A gente vai evoluindo as categorias, vai precisando, o cérebro vai precisando de mais estímulos, e aí vai para categorias de sexo com, né, animais do mesmo sexo, tortura. Então, a gente vai para categorias pesadas, e eu já estava acessando tudo quanto é tipo de categoria pesada. Eu estava fundada, né, em 15 anos de acesso. E Eu só fui, uma então, coisa que eu acho legal puxar, amiga, que é uma das coisas que a gente conversou aquele dia, né? Existe uma ilusão na mente de algumas pessoas de que isso é coisa de homem, né? De que mulher não passa por isso. De que não, porque mulher é sentimental. Na verdade, nós somos, infelizmente ou felizmente, nós somos realmente um produto do meio. E quando existe uma doença, um vício emocional, quando ele alcança alguém, ele não escolhe o sexo, não. né? É ali onde existiu aquele primeiro impacto e vai gerando vício, o vício vai sendo alimentado, porque como no caso dela, né? Ainda tinha alguém que ao invés de puxar, empurrava, né? Então, assim, é só para saber que, infelizmente, isso também acontece com mulher, né? Infelizmente Sim. acontece com qualquer um, mas também acontece Verdade. com mulheres, muitas. Verdade. Você acolhe muitas mulheres, né? Glória a Deus, glória a Deus.
E, infelizmente, elas ainda são mais fechadas, né, Ari, para pedir ajuda, para confessar. Então, ainda tem uma resistência muito grande. Porque isso, querendo ou não, afeta totalmente a nossa identidade. Né? A gente se sente perdidas e aí a gente busca uma identidade fora. E quanto mais a gente foge, menos a gente consegue encontrar. E aí, o que aconteceu? Eu tava no ápice, assim, da compulsão, né? Aí eu vim morar aqui para Curitiba, saí da casa dos meus pais. E aí que o vício desandou totalmente, né? Porque daí tinha uma liberdade, né? Eu podia fazer o que queria. Enfim, foi o ápice do meu vício esses 3 anos antes de eu me converter. E um ano antes eu tentei com ajuda psicológica, médica, fui tentar na força do meu braço. Não é errado, gente, contar com a ajuda de É especialistas, de psicólogos, mas eu necessário, estava, tá? é necessário, mas o meu problema é que eu estava confiando só nisso para conseguir me libertar. E aí eu fiz 1 ano de terapia, piorou, porque daí eu sabia que era errado, eu não estava conseguindo ter controle daquilo. E aí o que eu falei? Gente, sou assim mesmo, vou aceitar. E eu parei de fazer daí o tratamento e falei, vou deixar, né? Vou deixar. E nisso eu já estava morando com. Na época a gente não era casado, né? A gente estava noivo, eu e meu marido. E eu falei, quer saber? Sou assim mesmo. E aí uma cliente minha, crente, ela sempre me chamava, Lu, vem tomar café comigo, vem pra cela. Eu falava, eu, hein? Crente, tô longe de crente. Fora! Sai Eu era fora! assim. Ainda bem que Jesus não desistiu de mim. Ai, E Deus. aí, e aí ela me chamou para tomar um café. E eu fui tomar café com ela. E teve assim, ela entrou no assunto assim, ela tá falando alguma coisa, ela soltou a palavra pornografia e continuou em outro assunto. Foi assim, ela soltou aleatoriamente. Aquilo me incomodou. Eu falei, como assim ela fala disso de uma maneira tão leve? Só solta assim e continua falando. Levantei, fui pro banheiro, me olhei no espelhinho que tem do banheiro lá da empresa dela. Falei, quer saber? Vou pedir ajuda dela. Vai que ela pode me ajudar. E aí eu saí do banheiro e falei, olha, eu vou falar. E tinha outras três funcionárias dela junto. Que assim, era impossível eu falar. A minha vaidade comum daquele período não iria deixar eu abrir para 2 pessoas, assim, que eu principalmente ele estava conhecendo no dia. E aí eu comecei, olha, assim, 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 confessei tudo. Confessei. Ela só quietinha, ouvindo. E aí, quando eu terminei, ela falou assim: olha, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo me avisou que uma mulher viciada em pornografia ia vir pedir a minha ajuda. E ele foi me capacitando, me preparando para te ajudar, para te receber. Eu não sabia que era você, mas ele estava me preparando. E ela já estava com o devocional pronto, ela já estava assim, leituras, sabe? Ela foi assim, uma pessoa que o Senhor usou muito, ela, o marido dela. E aí eu demorei 2 dias lá naquele momento, naquele café, eu entreguei minha vida a Jesus. Não foi nem dentro da igreja, foi num café. E eu entreguei minha vida para Jesus e ali, Ari, eu não sei explicar, eu sentia como se tivesse caindo assim as escamas dos meus olhos. Parecia que estava saindo. Gente, agora eu tô entendendo. E ali o Espírito Santo ele trouxe uma convicção tão forte no meu ser em relação ao pecado sexual, mas uma convicção tão forte que eu e o Jandro a gente tava amaziado, né? Morando juntos sem estar casado. Eu falei, Senhor, eu tomo minha decisão agora na frente delas, que eu nunca mais vou pecar na área sexual, nem que isso custe o meu relacionamento. E aí, falei, Espírito Santo, descobri que o Senhor não é uma pomba, né? Que é uma pessoa, que é quem convence. Demorei 2 dias até chegar em casa, conversar com o Jandro e falar, olha, eu tomei uma decisão, não vou mais fornicar antes do casamento. E ali ele entrou no propósito juntos, foi um mover assim tremendo do Espírito Santo, sabe? A gente entrou nesse propósito juntos de santificar antes de casar, sabe? A gente confessou tudo sobre vício em pornografia, masturbação e toda semana, foram mais de 11 meses a gente morando juntos, Ari, dormindo na mesma cama, sem ter relação. Aí as pessoas chegam, eu vejo meu namoradinho no final de semana, eu não consigo me segurar. O Espírito Santo, a graça capacitadora, ela capacita mesmo, ela fortalece. A gente dormindo na mesma cama. Eu lembro que a gente só dava aqueles beijinhos assim para não correr risco. E o Senhor, ele foi muito fiel, ele capacitou a gente, ele fortaleceu, sabe? Ele permitiu, ele foi muito bondoso com a gente, que ele permitiu a gente santificar o nosso relacionamento antes de casar. E ele foi fiel. E hoje estamos aqui, né? Levando a bandeira da santidade, da santificação, né? E o Senhor tem honrado o nosso posicionamento, glória a Deus. E sabe o que eu acho mais legal de trazer, assim? O seu processo de cura e de libertação não foi só da pornografia, mas foi também de emoções, né, desequilibradas. Porque a gente entende que o vício em pornografia, ele leva a uma súbita de excitação tão desequilibrada, né, tão adoecedora, que a pessoa normalmente ela se torna uma pessoa com ansiedade social. Ela se torna uma pessoa que ela não consegue se relacionar. Olha como você fala, olha como é lindo ver você falando, né? Glória a Deus. Assim, eu consigo imaginar quantas mudanças você não passou assim, emocionais, comportamentais, nesse processo de cura e de libertação, né? Quantos Sabe, anos tem de Ari? casada? Oi? Quanto tempo tem de casada? Casada? Vai fazer 2 anos.
Vai fazer 2 anos? É, vai fazer 2 anos. Porque a gente tem de converter 2 anos e meio. Que lindo. Quase 3 anos, então é super recente. Olha, e a gente fala, gente, o Senhor colocou na quinta marcha já e acelerou a gente. E parece que já fazem 5, 10 anos e foram só 2 anos e meio. Tanta mudança. Mas é E isso. glória a A Deus. sua entrega, ela te leva para esse lugar de aceleração, né? No reino espiritual. Deus tem realmente soprado o seu nome porque você se posicionou. E é uma Glória a coisa que Deus. Deus ele tá nesse momento, assim, eu vejo ele falando muito isso, né? Nesse tempo para todos nós, se posicionar, né? Não existe nem certo, não existe meio certo, existe certo ou errado, não tem meio certo, né? Mas vamos Exatamente. lá, Lu, conta para mim, o que que você acha? Porque assim, cara, eu amo seus rios, eu amo te seguir, eu amo aprender com você. E eu já vi você falando de algo parecido. O que que você considera que são, que o casal pode perceber na relação, que são padrões, né, de comportamento sexual que revelam ali um sexo promíscuo, um sexo com sinais de pornografia. O que que você traz, assim, da sua experiência de auxiliar pessoas? Quais são esses padrões pornográficos? Tá. Pra gente entrar nesse assunto, antes, Ari, é legal a gente falar que a pornografia, ela se identifica mais com os ídolos do nosso coração do que propriamente com o prazer da nossa carne. O prazer da nossa carne é só uma consequência da idolatria que existe no nosso coração, que a pornografia se identifica. E como o Salmo 115 fala, né? Toda idolatria, ou a consequência é tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. Ou seja, a pessoa, ela entra, ela vira uma imagem, uma réplica de uma imagem feita por mãos humanas. E muitas vezes a gente acha que é só uma imagem construída de barro, de metal, e não, são imagens. A pornografia é uma fábrica de ídolos onde ela faz através de roteiros, através de estímulos, de drogas, de cortes, ela cria um ídolo feito, manipulado literalmente por mãos humanas, e ela coloca esse ídolo como padrão que as pessoas, que os casais precisam seguir. Tanto que a gente consegue ver que uma fala muito comum e que você fala bastante, né? Que a pornografia aquece casamento. Isso é uma mentira. Ela queima, como você fala. Ela queima, mas esse é um reflexo de um ídolo que foi construído pela pornografia e que foi tido para a sociedade idólatra que está se identificando com esse ídolo, que realmente é. Porque busca uma identificação. Então, sabe, uma coisa assim que o Senhor ele tem chamado muito a minha atenção, que um dos padrões, uma das consequências nos casais que vem da pornografia, é aquela sensação que não tem o que eu faço para conseguir melhorar o meu casamento, porque eu sou assim, porque o meu marido, porque isso. A pessoa ela começa a se justificar. A primeira estratégia. Pode falar. Se deixar eu Não, falar. é isso, é tão forte, assim, é porque a gente tá muito alinhada, né? A gente pensa muito assim, parecido, é coisa de Deus. É essa sensação de insaciação. Tipo, não tem mais nada que eu possa fazer, tá ruim mesmo, e eu não me sacio, não consigo, tá faltando alguma coisa, né? Eu Acabou a já ouvi muito essa frase. química. Tá faltando alguma É. coisa. Tá faltando o que que tá faltando, né? Tá faltando alguma coisa o quê? Mas não é, porque já viciou tanto naquele padrão de excitação, naquela maneira que a pessoa fica assim, ó, com essa. Fala disso que isso é legal. Isso é muito bom para esclarecer. E uma das coisas assim que a pornografia gera muito, né, é aquele amor egoísta. É a satisfação sexual egoísta. O sexo só é bom quando eu me satisfaço. E o amor, segundo a palavra de Deus, a satisfação, o prazer sexual, segundo a palavra de Deus, é o quê? É eu abrir mão de mim mesma para eu proporcionar o prazer para o meu marido ou os maridos para a esposa. E quando os dois estão alinhados nessa visão, né, tem uma conexão emocional, de alma, sexual que é maravilhosa. E a pornografia, ela começa destruindo isso, porque cada um busca a sua própria satisfação, E né, o o seu padrão próprio prazer. e o padrão pornográfico também, eu acho que se revela quando a mulher se sente objeto e o homem a trata como objeto, né? Porque se a gente, a maioria dos casos que veio para mim, pelo menos na experiência que eu tive de âmbito clínico, normalmente o marido viciado em pornografia, a mulher sempre se sentia o objeto e ele sempre a tratava como objeto, porque a pornografia traz esse reflexo, né? A mulher é feita para satisfazer. Eu Sim. gosto de deixar uma comparação assim, quando eu estou ministrando, eu lembro, eu falo assim, você é pai, mãe, que tem 2 filhos? Então você é um bom pai. Então você coloca Uhum. um filho de frente para o outro, os dois com fome, e dá comida só para um e o outro fica morrendo de fome e chorando? Não, Deus também não. Por isso que ele fez o sexo, Uhum. para que dois tenham prazer. Dois se tornem uma só Exatamente. carne. Então, Deus é Exatamente. justo. Ele não ia fazer a mulher para servir o homem e satisfazer ele e pronto, acabou, e a mulher é só objeto. Aí ela ia sentir dor, tristeza. Deus não fez isso. Deus não criou o sexo Exatamente. para punir, né? Eu sempre falo. Deus é Exato. justo. E o que a pornografia faz? Ela distorce isso. A mulher é o objeto. E o Sim. homem faz e E acontece distorce. e ela tem que ficar calada. Aliás, calada não, Exatamente. né? Tem que gemer como se estivesse maravilhoso. Sim, fazer um escândalo. É. E ela, além disso, além de causar, né, essa
manipulação na mente do homem, ela também consegue manipular a mulher. Porque a mulher, ela começa a acreditar que realmente é aquilo. A pornografia, ela acaba com a identidade de filha, a identidade de esposa, a identidade de mulher, sabe? A mulher começa a cair na cilada da comparação, porque... E ela acredita, cara, eu vejo muitas mulheres que relatam pra mim, assim, olha, como que o meu marido vai sentir prazer se eu tô gordinha? E eu acreditava isso. Teve uma época, assim, sabe, Ari, que eu falava, não, meu marido tá me enganando, porque ele, né, antes da gente se converter, ele tá me enganando. Como que ele vai sentir prazer se eu não tenho aquele corpo, não sei o que? Então, as pessoas, as mulheres principalmente, como a gente é mais emocional, né, a nossa identidade, ela fica muito vulnerável a essa manipulação. E a pornografia, ela é muito certeira em estar manipulando e destruindo a nossa identidade como mulher, como filha de Deus, amadas, preciosas, sabe? Então, é um processo que o Senhor, e é só o Senhor que consegue restaurar essa identidade, sabe? Então e ele restaura para honra e glória do nome É dele. tão lindo que você falando no começo, né, como foi a sua conversão e sua libertação da pornografia, e você disse assim, não foi numa igreja, ali eu aceitei Jesus num café. E sabe, eu quero trazer esse destaque que quando ela fez a terapia, com certeza a terapia auxiliou em várias coisas, mas eu costumo ter esse pensamento, esse humilde pensamento também, que a libertação, quando ela envolve, aliás, a cura, quando ela envolve libertação, quando ela envolve guerra espiritual, e na maioria das vezes envolve, tá, gente? Esse é meu pensamento. Tem que ter tem que ter o espiritual. Eu falo que primeiro o espiritual, depois a alma, né? Que é o corpo, alma e espírito. Eu faço ao contrário, porque o espírito, a alma e depois o corpo. Eu creio nesse processo quando o assunto é questões sexuais. Então, primeiro o espiritual, depois a alma, né? Psicoterapia, o psiquiatra. Tem paciente que precisa até de medicação e tá tudo bem no período, né? Sim. Mas aí, para que você tenha a libertação no corpo. E eu achei lindo você contando a maneira que você se aproximou de Jesus. Talvez tenha alguém aqui falando assim: peraí, vai falar de sexualidade, de pornografia ou de Jesus? Não tem como separar Não, sexualidade de Jesus, porque foi ele que criou o sexo, né? foi. Não Glória a tem Deus. como separar. Amém. Amém, né? Mas tem como separar a criação de Deus e a criação do diabo. Por quê? Porque a criação do inimigo, ela é egoísta. Alguém sofre, alguém sangra. Exato. A pornografia ela é sustentada por várias dores, entre elas, crianças que somem. Aconteceu algo muito estranho comigo nos Estados Unidos. Foi a segunda vez que eu fui para um Glória de Jesus e, de repente, os telefones da casa começaram a apitar. E Uhum. todos os telefones da casa. E aí eu olhei, eu nunca tinha escutado o apito daquele. Quando eu olhei na tela do meu celular, estava escrito criança desaparecida. Ai, aham. Ai, só de falar, gente, é muito ruim. Na hora deu aquele gelo, assim, aquela coisa ruim. E o telefone da minha filha, todos os telefones com a mesma mensagem. Lá é assim, quando a criança desaparece, que dá o Uhum. período lá, eles disparam o nome da criança, as informações da criança. Ali eu já não senti as pernas, porque eu sou mãe, né? E fiquei ali um tempo, e aí eu fiquei sabendo na conversa, bons exercícios para vocês. Falando em filho, passou uma aqui. Aí eu fiquei sabendo nas conversas, lá na casa que eu tava, que infelizmente é muito comum sumir crianças, né? Uhum. E aí, pode ser para pode ser para várias coisas, né? Mas a maioria das vezes essas crianças sofrem abuso e depois são tirados Sim, os órgãos para ser sim. vendido. Mas de onde vem essa ideia fantástica? Essa ideia vem da pornografia. São pequenas coisas, as pessoas pensam, é só um videozinho, não é a desgraça da humanidade esse tempo, destitui a graça do homem. Não Sim, é só um videozinho, você precisa de ajuda. Deus não tá nesse negócio, esse negócio pode destruir a sua vida. E eu exato. quero que você traz um pouco disso, né? Quais as destruições que a pornografia pode trazer? Quais, assim, eu acho tão forte quando você traz algumas histórias, né? E algumas experiências, assim, principalmente de dores que as pessoas viviam e por ter deixado, né, passaram a ver outro padrão de vida. Fala um pouquinho disso, por favor. Disso que você estava falando, Ari, tem um princípio na palavra de Deus que não falha. Querendo ou não, não falha. Aquilo que o homem semeia é Uhum. aquilo que ele vai colher, porque do Senhor não se escarnece. Aí a pessoa fala assim: ai, mas é só um videozinho, eu tô acessando ali, né? Você, ao abrir o site, o seu clique, o download do vídeo que você tá vendo ali no seu WhatsApp, isso já é um investimento ativo no reino das trevas. Porque a pornografia, ela é bancada literalmente pelo acesso. Não precisa investir dinheiro físico mesmo, não precisa fazer uma transferência, um Pix. É só o acesso da pessoa que já vai estar ali movimentando o tráfego online e fazendo com que gere uma demanda de mais e mais e mais, e isso sustenta toda uma cadeia de tráfico, né, de pessoas, humano, de crianças, coisas terríveis. E aí você está investindo literalmente, uma das coisas que eu mais friso, que é uma indústria de more.t, né, pra gente não, para o vídeo não ficar, mas é É. muito pesado, e a gente precisa falar disso, porque hoje a gente está numa geração que é perseguida
por esse demônio de morte. A depressão, tudo. E quando a gente vê a questão da pornografia, ela afeta, sim, corpo, alma e espírito. Ela afeta a nossa completude. Ela abre brechas para perseguição demoníaca, sim. Ela vai trazer consequências no corpo, sim. A gente vê A alma, homens. então, principalmente, A vai alma. trazer no corpo, vai trazer muito na alma. E a Muito, muito. gente vê essa Pânico, geração de hoje depressão, é um reflexo. um É um reflexo. reflexo disso. Uma geração perdida, que não sabe a sua identidade, que um dia é uma coisa, outro dia é outra, né? Depressiva, angustiada, né? Que busca o alívio em tudo e em todos e que escarnece o nome de Deus, né? Então, infelizmente, a gente vê o reflexo de uma cultura imoral, né? Sexualmente falando. Então, isso é algo muito grave. Eu sei que nessa caminhada, Deus foi te dando várias estratégias, várias ideias, vários caminhos, né, para auxiliar pessoas. Mas fala que com todas essas, né, essas famílias, que eu falo, cada uma dessas pessoas representa uma família. Quais são os primeiros passos, ou talvez os principais passos que uma pessoa deve dar para deixar a pornografia, para se livrar disso, né? Eu sei que é uma coisa muito individual, cada um talvez vai ter a sua experiência. Você teve uma experiência muito única, muito linda, mas eu sei que você, com isso, passou a estudar e se especializar para auxiliar pessoas, né? E hoje tem sido essa voz. Fala um pouquinho assim. Talvez até para a pessoa que é viciada, mas talvez até uma orientação para um pai ou para uma mãe que de repente sabe que o Sim. filho é viciado e não sabe o que fazer. Sim. Primeiro, antes de querer vencer essa batalha, porque é uma batalha, né, que a gente está se colocando, tanto para si mesmo, assim como intercedendo para uma outra pessoa. Antes da gente querer vencer essa batalha no plano físico, a gente precisa guerrear no mundo espiritual. Sabe, se colocar em oração, se colocar na brecha pela outra pessoa, pedindo misericórdia. Sabe, essa tem sido, Ari, o Senhor, ele tem dado várias estratégias para fazer vídeos, para fazer roteiros, glória a Deus. Mas uma das principais estratégias, a maior das estratégias que ele tem dado é para interceder por essa nação, através da sua palavra, sabe? Ele tem levado a gente, eu e meu marido, a primeiro ir guerrear no mundo espiritual, para daí depois a gente vir no mundo físico e ter esse impacto daquilo que foi gerado em oração e intercessão. Então, primeiro de tudo, Luana, eu não sou cristã, não acredito, então eu não sei te ajudar de coração. Eu não sei como, sem a ajuda do Senhor, a graça capacitadora dele, você vai conseguir. Você pode até ter uma melhora ali, mas não vai ser constante, não vai ser estável. A única maneira de ser liberto disso é através da ajuda do Senhor. E, claro, somando com as estratégias físicas também. Corpo, alma, né? Com ajuda. Olha, afetou a minha saúde? Vai sim buscar ajuda médica. Sabe, vai fazer um check-up para ver a questão das vitaminas, hormonal, sabe? Porque às vezes isso afeta a libido da mulher, do homem, e precisa entrar com uma medicação, precisa entrar com esse auxílio também. E o Senhor usa médicos, usa psicólogos, né? Na parte da alma também, usa para ser bênção, ser ferramenta de Deus na nossa vida nesse processo. Mas a maior assim, das estratégias que eu posso falar para as pessoas é: se posicione, vista toda a sua armadura e vai para a batalha no mundo espiritual. Porque aí você vai colher no mundo físico. E daí eu vou deixar uma dica com muito carinho com relação a isso. Não ande sozinho, escolha um líder espiritual. E saiba que o seu líder espiritual talvez te decepcione, te passe raiva, porque ele é ser humano. Mas eu falo que eles são anjos, porque nós somos anjos na vida do outro pela graça dele, anjos imperfeitos, né? E eu brinco nas palestras, eu falo, a gente fica esperando um anjo de branco descer, fala, não, esse anjo que tá do seu lado. Mas não caminhe sozinho. Por quê? Se a Lu tá aqui hoje sendo essa voz, ela teve uma intercessora. Ela tem, né, na verdade. Ela tem várias glória a Deus. Ela teve uma intercessora, ela teve alguém que orou por ela, jejuou por ela, alguém que segurou na mão dela. E hoje ela é essa voz que segura na mão de pessoas, né? O que eu entendo? Quando ela traz isso, eu lembro, nossa, você mexe comigo porque lembra muito do meu testemunho também. Eu tenho muito que aprender, mas eu olho para o meu passado e para tudo, tantas dores, e se não fosse Jesus, nenhum estudo, nenhum curso, nada teria o poder de curar que o Espírito Santo teve e tem na minha vida. Diante de tantas dores que eu passei e ainda passo. Tem decepções que eu nunca imaginei que eu fosse viver e eu vivo. Então, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa segurar na mão de alguém que vai orar com você, jejuar com você. Alguém que vai ser, de alguma maneira, o seu líder espiritual. Ari, eu não confio em ninguém, eu desconfio de todo mundo. Então, você precisa muito de terapia mesmo. Mais do que o normal, tá? Porque todos nós precisamos de terapia. Terapia é saúde para todos. Mas se você não consegue confiar em ninguém, se você acha que está sempre alguém te julgando, você precisa muito buscar a raiz emocional disso. Mas é importante ter um pastor, um líder. Ari, não sou cristão, não gosto de igreja. Não tem problema. Já manda mensagem aí para a Lu e pede orientação dela online. Inclusive, se você tá aqui e ainda não segue ela, duvido, né? Mas siga aqui, acima da minha cabeça. Eu também vou deixar histórias. Já deixei marcando ela e vou deixar mais. Mas é muito importante isso. E uma porque coisa, eu olho para... isso faz muito sentido, Ari. E a gente precisa, por quê?
né? A palavra de Deus fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros para ser o quê? Perdoados? Não, para sermos curados. Não há cura daquilo que está em oculto. Não tem como a gente ser curado de algo que a gente não está disposto a trazer à luz. E a luz é Cristo, né? Isso tira da mão. Eu falo que pecado não confessado, oculto, que a gente está tentando vencer sozinho, sem pedir ajuda de Cristo, é uma promissória na mão de Satanás, dos seus diabos, dos seus demônios, para agirem contra a gente. Quando a gente confessa, traz à luz, a gente está se humilhando, falando assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu tentei na força do meu braço, não deu. Só piorou. Agora eu vou, ó, me humilhar. Eu vou me desnudar perante o Senhor. Troca as minhas vestes, coloca as tuas vestes em mim, sabe? E a gente precisa ter. Ah, Luana, mas eu tenho vergonha e ainda não consigo. Então peça para o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque ele convence. Se você não está disposto a abrir, a se humilhar para a sua libertação, para você ter o seu relacionamento com o Senhor restaurado, então você precisa clamar ainda mais ele para que ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, sabe? Porque uma pessoa que é convencida pelo Espírito Santo, ela quer sair, ela quer largar daquilo. O povo, quando tem a ordem para sair do Egito, eles correm para fora do Egito, eles não ficam ali, ah, será? Não, eles vão, eles saem logo. Então que a gente seja esse povo, sabe? Que a gente sai logo do Egito, que quando o Senhor fala, olha, hoje é o dia, então vamos sair desse Egito e bora, e sem murmurar, pra gente não ficar 40 anos no deserto. 13? Ai, né? meu Deus. Lu, como restaurar a intimidade, o desejo do casal, o fogo que foi destruído pela pornografia? Primeiro de tudo, né, Ari? É convidando o Espírito Santo para estar ministrando, né? No individual, cada um. Porque antes da gente ser marido e mulher, a gente é filho, é filha. Então a gente precisa ser restaurado, né? No nosso momento de secreto, né? No nosso devocional com o Senhor, em oração, né? E também a gente ser restaurado como casal através do diálogo. Gente, é muito importante. Nesse processo, assim, eu e meu marido, e direto a gente senta assim, sabe? No início era toda semana a gente sentava, olha, e aí, a batalha na mente, e como que tá essa semana, sabe? É muito importante você ser transparente com o seu marido, com a sua esposa. Olha, eu tive um sonho sexual, né? Olha, confessa, pede oração, sabe? E que o seu marido seja exatamente que os homens que estão assistindo aqui se posicionem como sacerdotes para interceder por essa área, sabe? Para puxar à frente, para gerar aquele, né? O homem também pode gerar aquele ambiente, né? Pode ajudar, não só, chegou e fez, pronto. E a mulher também, sabe? Buscar, dar o lugar de sacerdote, que isso mexe muito com a masculinidade do homem, sabe? Ela se colocar como auxiliadora, a sua feminilidade em Cristo, a sua identidade restaurada, sabe? Então, busquem ajuda no Senhor, porque é um relacionamento, né? O sexo é para glorificar o Senhor, né? Então, a gente buscar isso e também desenvolver essa conexão entre os dois, esse diálogo, a gente buscar ajuda. Então, por isso, assim, gente, é ferramenta do céu, direto do trono dele. O evento como a Ari faz, o Papo Calcinho, o Papo Cueca, né? E eu agora, né, eu passo a bola para você, porque é muito mais do que eu. Quem sou eu na fila do pão para querer falar sobre sexualidade? Amiga, Quando você tem tanta experiência, gente, então cola na Ari, porque é uma mulher de Deus que o Senhor tem usado como voz profética nessa nação, e agora fora dessa nação também, né? Porque tá muito chique. É Jesus, viu? É Jesus. Amém. Mas assim, o que eu acho mais lindo é uma mulher de Deus que não tem vergonha do seu passado. E eu sei que aqui talvez tenha pessoas com vergonha de assumir que tá vivendo essa situação de vício, pessoas que dependem de uma imaginação promíscua para se excitar. Talvez você vai dizer assim, eu nem assisto mais. Mas realmente, quando eu tô na relação, eu fecho o olho e tenho que pensar naquilo ali para dar manutenção na ereção, ou coisa do tipo. Eu sei que muitos, talvez, não aprenderam a fazer o sexo com santidade, sem promiscuidade, né? O sexo sem peso, sem sujeira. Mas o mais lindo é você ter certeza, olhando para a vida da Lu, que tem cura, tem restauração, tem transformação. Eu vejo a Lu falar e eu sinto a presença do Espírito Santo na vida dela. É tão forte isso, é tão lindo, olha, chega a me arrepio. Porque eu vejo, literalmente, o transbordar do Senhor de alguém que se permitiu ser curado. Amém. Se a gente for olhar para a palavra, por que quando aquele homem com a mão ressequida chegou diante de Jesus, Jesus falou, me mostra a sua mão? Para quê? Se Jesus sabia que... Gabriel, pega aqui. Ele tá. Peraí, só um pouquinho. Tem uma abelha aqui, eu acho que picou ele. Esse cachorro é uma benção. Só põe ele pra lá, que ela ferrou ele tá desesperado. Por isso que ele tava correndo. Põe ele lá pra fora. Mata ela ali, por favor. Só no meio da live eu tenho que falar do Bíblia. Porque, acho que ferrou ele, a abelha. Então, você tava falando e ele ficou desesperado, tá, gente? Mas eu acho assim,
A primeira coisa é exatamente como você falou. E no caminho você entender que tem que expor. Tem que expor. Aquele homem, Jesus podia ter simplesmente curado ele. Jesus falou, me mostra. Chica, mostra. Então coloca aí diante dos outros. Quando você fala sobre confessar, quando você fala sobre expor, talvez a pessoa vai falar assim, Deus que me livre, vão me julgar. Não, tem ninguém que te julgue mais do que Satanás. Aqui, ó. Não tem Uhum. ninguém que te julgue mais. E o pior, ele te julga e ele te condena. Uhum. Então, o mesmo que te coloca para cima, usando dessa tragédia, dessa situação trágica que é a pornografia, para te sujar de lama, e parece um prazer, mas ele é o mesmo que te envergonha diante de você mesmo. Porque aí tem algumas pessoas que vão dizer assim, minha mulher nem sabe, meu marido nem sabe, né? Ninguém sabe. Deus vê tudo. Exato. Nada, nada se esconde dos olhos do Senhor. Exatamente. E, e Deus não te condena, mas Ele te dá essa oportunidade hoje através da lua, através dessa live, para dizer, procure ajuda, traz para a luz. Procure ajuda espiritual. Em E primeiro uma lugar, alguém mentira, curou. Ari, uma mentira que Fato. Satanás sussurra na mente, no ouvido das pessoas, e elas dão muita voz, muito crédito para isso. Eu acabei de cair. Como que eu, tão imundo, vou falar com Deus agora? E aí elas acreditam que se deixar para amanhã vai ser menos, né? Ah, isso é uma mentira. Gente, caiu. Você pode ter caído há 5 segundos atrás. Dobra teu joelho e fala, Senhor, eu não tô sentindo, mas eu não me movo pelo que eu sinto, eu me movo pelo que eu creio. É E eu isso. creio que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor vai me ajudar e que o Senhor é o primeiro a estender a mão e falar assim, ô É filho, se isso. levanta. Tá prostrado nesse altar de idolatria, vem que eu quero te levar para conhecer a beleza da minha santidade. Eu quero trazer vida nova, eu quero renovar os seus pensamentos, eu quero trazer. Não acreditem nessa voz demoníaca que sussurra no ouvido de vocês. Caiu? Nossa, como você vai chegar diante de um Deus santo sendo que você é tão imundo? Não Não. acreditem, porque a gente é pecador. Isso é uma verdade, só que pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos o quê? Capazes de chegar, capazes não, dignos de chegar pelo sangue de Cristo diante do Senhor, sabe? Pedir perdão, misericórdia. Então não espera, assim, passar aquele sentimento de culpa, de remorso, dobra o teu joelho, já vai ali e chora, Isso. sabe? Chora pro Senhor e fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinha não consigo. Não tenha vergonha de orar, de assumir. Não tenha vergonha de Jesus, sabe? Porque você tem que ter vergonha de permanecer no pecado. Você tem que ter vergonha de ocultar o pecado. De, Verdade. de negligenciar a sua salvação. Não, ai, Ari, tô com vergonha. Você tem que ter vergonha de fingir que tá tudo bem. Vergonha de tocar no corpo do seu cônjuge, sabendo que você tá tocando no corpo do seu cônjuge, mas o seu pensamento tá na pornografia. Você tem que ter vergonha disso. Vergonha de ir diante do Senhor e falar, olha, Senhor, eu tava firme, mas eu pequei. Não tenha. Sabe o que eu penso assim com muito carinho? Eu penso e eu quero dizer isso para vocês. Eu realmente acredito que a humildade, ela é o primeiro passo para a libertação de qualquer pessoa. Então, a humildade diante de Deus, mas diante também de um homem, né? Por isso a importância de confessar. Sim. Tem que ter a humildade de olhar para alguém que não é perfeito e dizer assim: olha, eu errei, me ajuda, ora comigo, ora por mim. E reconhecer que é alguém usado por Deus nessa terra que vai muitas vezes te tirar de um lugar para outro lugar, coisa que você talvez levaria, se conseguisse, levaria anos para conseguir, mas com a ajuda de alguém você em curto tempo, leva Verdade. dias, né? Lu, tem algumas coisas, né, que eu quero muito falar, mas eu vejo, né, assim, principalmente nos seus filhos, em cada pergunta, né, acho barato. Eu amo. Mas eu vejo que, em primeiro lugar, é Jesus. Em primeiro lugar, é diante de Deus, do Espírito Santo, através de alguém também orando por você. Mas a gente sabe também a importância de buscar ajuda de pessoas que viveram experiências. Eu penso, né? Eu falo isso, as pessoas ficam até bravas comigo. Eu penso que diploma é muito importante, mas a experiência tem muito mais valor, né? Eu penso que o estudo é muito importante, mas eu penso com muito carinho que a experiência, ela tem muito mais peso. E você viveu coisas que eu não vivi, e eu tenho coisas para aprender com você, e eu amo isso, porque isso é reino, né? São cada um é membro. Glória a Deus. E, Sim. e você tem vários estudos, cara, mas o que mais eu acho lindo em você, apesar de você ser capacitada para falar disso, é a sua experiência. Eu falo que a experiência vale mais que 1.000 diplomas, assim. E eu vejo você falando, assim, da sua caminhada, como foi para você voltar depois de casada a ter relação sexual nesse processo? É legal, de repente, dentro do que você se sentir confortável de falar, explicar para as Uhum. pessoas que não vai ser um mar de rosas às vezes, vai ser um processo talvez dolorido, mas que é possível. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, porque as pessoas às vezes falam assim, mas e Sim. como vai ser quando eu não tiver o Sim. videozinho mais? Será que eu vou me Exatamente. excitar? Será que vai funcionar?
Uhum. O que que aconteceu? A gente se converteu e a gente entrou no propósito de santidade até casar. Então foram 11 meses, 24 dias, algumas. Tô brincando. E o que que... e o que aconteceu? Ótimo. E o que aconteceu? Quando a gente casou, né, e foi, né, voltar para a relação, né, sexual, enfim, os primeiros 3 meses, assim, para mim foi uma batalha na mente muito grande, muito, muito, muito grande, porque a questão da pornografia gerou em mim que o fazer sexo era errado. E aí eu tive que levar esse pensamento ao Senhor, porque parecia que eu estava fazendo algo errado, mesmo estando casada, sabe, abençoada pelo Senhor. Então foi um processo assim, mesmo depois de casar, né, já tá liberta da pornografia sem acessar ali, mas foi uma batalha na mente. Eu falo que nós que fomos viciados em pornografia, a nossa principal batalha é na mente. E mesmo depois de casada, minha principal batalha na mente foi em relação a conseguir desfrutar do sexo, né, de uma maneira assim prazerosa mesmo, porque vinha muito aqueles pensamentos, olha, tá pecando, olha, ó, voltou para a antiga vida e não sei o que, sabe? Então vinha aquelas sugestões que tinha dias assim, olha o nível da batalha, Ari, tinha vezes que eu tinha que fazer de olho fechado, porque eu tinha certeza que se eu abrisse eu ia ver demônios no quarto de tão grande que foi a batalha. E aí eu pedindo ajuda em oração, eu falando e conversava com o meu marido, e conversava com a minha discipuladora, sabe? Eles cobrindo a gente em oração e levando isso cativo a Cristo e levando muito em oração, principalmente a minha mente. E aí o Senhor, ele foi dando estratégias. Ele foi dando estratégias, claro, em oração, mas físicas também, no plano físico, do que estava dando acesso a essa batalha nos meus pensamentos. E eu vou falar algo que para mim era algo que dava esse acesso para essa batalha na mente, que talvez não vai fazer sentido para outras pessoas, mas vai dar um exemplo para elas conseguirem identificar no caso delas. Mas filmes e seriados eram a minha porta de entrada para tantas batalhas na minha mente. Então o Senhor, ele me pediu em específico para eu renunciar, né, em relação a filmes e seriados, porque gerava uma batalha na minha mente, por mais que eu estava assistindo só doramas e não sei o que, sabe? Não tinha mais aquelas cenas eróticas, mas aquilo gerava uma comparação, aquilo gerava todo, sabe, uma questão de pensamentos, e eu levava isso para a questão sexual e eu tinha muita batalha, porque daí eu ficava naquele conflito, sabe, com aquele, porque daí desde que converteu não teve mais a relação e quando foi para voltar parecia que era errado. Então eu tive que levar assim muito em oração, conversar muito, sabe, me abrir bastante em relação a isso para conseguir ter os meus pensamentos renovados, transformados em relação a isso. Mas o principal que foi mesmo foi essa sensação de que eu estava fazendo algo errado, que desagradava a Deus, sabe? Então, essa foi uma batalha bem grande, no meu caso, quando a gente casou e estava na aliança do casamento para fazer a relação sexual. Então, essa foi no meu caso, né? Assim, cada caso é um caso, mas acontece muito isso. Eu já vi de outras pessoas também, que se libertaram de pecados sexuais e de uma vida promíscua, seja viciado em pornografia ou simplesmente porque tinha uma vida promíscua e depois se converteram e se alinharam, de ter dificuldade de se permitir fazer sexo, ou de sentir prazer, ou de se sentir estranho, ou de saber, parece que não tem uma coisa. E tem muitas pessoas que passam por isso. Eu vou deixar, inclusive, aqui alguns pedidos, né? Algumas opções para você que está aqui. Primeiro, já disse, siga a Luana. A Luana é uma bênção, siga, vou deixar aqui. Lá tem muito conteúdo, então vale a pena seguir de verdade. Se você ainda não segue, segue que vale a pena. Eu gosto muito de falar do meu livro, né? Eu até falei que ia sortear um, mas eu nem trouxe para cá. Eu vou ver se eu coloco quando para você, ver como eu faço para a gente sortear o livro. Mas meu livro tem muitas instruções, ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento sexual. Mas você falou de algo aí, né, Lu? E você é minha convidada, né? Pena que você está tão longe, mas eu ia amar se você viesse aqui presencial. Olha que Pro a Papo gente Calcinha. vai, hein? Sério? Ó, é presente se você vier. Eu coloco você no privado aí, vou amar. O Papo Combinado. Calcinha é a cueca próxima também agora, dia 28, né? O Papo Calcinha é só para mulheres. E o Papo Cueca é só para homens. Eu falo que existe uma linha muito tênue entre o erótico e o promíscuo. É importante separar isso, porque o desejo homem-mulher, que é o que faz normalmente as pessoas decidirem se aliançar no casamento, aquela admiração diferente, aquela vontade de beijar, de tocar, aquilo não foi criado pelo diabo, foi criado por Deus, mas Deus deu os limites e Deus deu a nós os escapes para que aquilo fosse praticado na intimidade do casamento, Sim. né? Mas e aí, quando casa, né? Como fazer? Para onde ir? Qual que é o limite, né? Tem muitos homens que se converteram, mas ainda tem um comportamento de promiscuidade. Eu brinco, né? Eu falo, tem homem que é homem metralhadora. Chega lá e a mulher tá lá orando, tomara que acabe logo, em nome de Jesus. Tá horrível, né? Mas é porque ele acha que é bom. Ele chega às vezes no clitóris da mulher fica esfolando, porque ele viu na pornografia que era assim. Às vezes a mulher tem uma hipersensibilidade intensa. Então, para que o casal viva um alinhamento sexual, tendo uma prática sexual com prazer,
mas sem negociar princípios. Eu criei o Papo Calcinha e o Papo Cueca, que você pode assistir ao vivo comigo, aqui em Bragança Paulista, São Paulo, ou você pode assistir online. Você faz a inscrição, tá lá na bio do meu Instagram, e você pode assistir online. Só as mulheres no Papo Calcinha, só os homens no Papo Cueca. É bem legal, é bastante conteúdo, né? E Glória a assim, Deus. eu sei que o tempo voou, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho. Hoje você tem ministrado palestras, né? Tem ajudado pessoas, ministrado em igreja. Conta isso pra gente, deixa aqui qual que é assim, as pessoas podem procurar no direct do Instagram. É legal falar disso, porque, inclusive, viu, Lu, as pessoas me procuram às vezes querendo que eu ministre para jovens na igreja. Aham. Chama ela. Você não tem noção, uma bênção. Testemunho, só o testemunho dela, todo mundo já chama ela. Porque eu não ministro para jovens, eu não ministro, não dá, eu ministro para casais, mulheres e homens, eu falo da sexualidade no desenvolvimento da saúde, prazer e bem-estar sexual. Esse dom para falar para jovens, para pais, para pessoas, para casais, sobre se livrar da pornografia é da Lu. Então você tem que chamar a Lu. Amém. E, gente, principalmente aqui no Instagram, eu confesso que eu tô meio falha, mas no YouTube eu tô mais ativa. Ai, que Lá, legal. porque lá a gente pode fazer vídeos, né, mais extensos. Então, toda No YouTube, qual terça que é e o seu sexta nome tem mesmo? Luana Petri. Luana Petri Oliveira, Luana Petri. Só colocar Luana Petri Pornografia, Luana Pornografia, que já aparece eu lá. E lá a gente é mais ativo em relação à produção de vídeos. Aqui no Instagram a gente tá um pouquinho, mas tem que voltar, né? Eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar também no. Não sei se eu vou dar conta de puxar o seu nome aqui para colocar nos comentários. Não tô conseguindo. Vou É colocar porque. aqui. Isso, coloca, porque daí eu, Luana eu Petri. vou fixar aqui, tipo, com o coração, só para ver se tá indo a internet, porque parece que. Isso, coloca aí. Mas eu vou colocar nos stories também. Aqui, Qualquer deixa coisa eu... tá no link da bio, eu já deixo direto pro meu testemunho. Isso. Então, Pronto, perfeito, perfeito. Mas eu deixei aqui para vocês estarem seguindo. Se tem alguém aqui também que não me segue ainda, segue, segue, segue. Por aí. favor. Lu, eu acho que a gente tem muito papo pela frente ainda, mas como a gente tem horário, você também, a gente vai ter que fazer outras lives. Inclusive, né, Vamos. de verdade, tá aqui o meu convite. Eu quero muito te receber aqui em Bragança, muito te receber aqui no Papo Calcinha. Assim, para mim vai ser uma honra ter você aqui conosco. E com certeza nós vamos nos ver aí, né, nessa correria. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Saiba que eu vejo muito, muito, muito lindo, assim, o que Jesus está fazendo na sua vida. É só o começo, né? Amém. Muito mais está por Glória a vir. Deus. A sua voz vai ecoar, né? Amém. Ecoar porque vem de Cristo, né? É o Amém. eco dele, é o eco do Pai, assim, Amém. como um canal de libertação. Muitas mulheres Amém. viciadas em pornografia, e ninguém fala para elas, né? Só para os homens, só os homens. Exato. E sim, tem muitos homens precisando de ajuda, sim, mas tem muitas mulheres e ninguém fala disso. Então, assim, Exatamente. poxa, como eu fico feliz de ver uma mulher de Deus ajudando mulheres, né? Eu fico Amém. muito, muito feliz. Parabéns Glória pela a sua Deus. coragem. Glória a Parabéns pela Deus. sua coragem, viu? É do Parabéns. Senhor, né? Porque quando se olhasse há 4 anos atrás e falasse isso, eu ia falar, mas o Senhor, ele capacita, é ele que nos capacita com a graça dele, com coragem, com ousadia. Então é tudo para ele, por ele, né? Porque se não fosse por ele, não seria. Então, glória a Deus. É tudo por ele. Amém. Aleluia. E eu quero isso, eu quero que você deixe, por favor, uma mensagem para a gente fechar com chave de ouro. Deixa uma mensagem para essas pessoas que estão aqui, deixa uma palavra de encorajamento para essas pessoas, porque é muito importante ouvir de você assim, depois de tantas coisas e agora tantas vitórias, né? Deus fazendo coisas tão lindas através da sua decisão e do seu posicionamento. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Posso sugerir uma oração Claro, eu no tinha pensado final? em está de Porque nada. eu acredito que o Senhor, ele vai falar de maneira personalizada com cada um, ao invés de eu falar, né, uma mensagem encorajadora, ele vai encorajar o coração de cada um de Aleluia, maneira personalizada. aleluia. Amém, Amém. amém, amém, amém. Senhor, meu Puxa, Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela sua agenda, Pai. Porque antes da fundação do mundo, esse momento, essa live já estava nos teus planos, Senhor. Nós te Jesus. louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Nós adoramos a beleza da tua santidade, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos encontrar, mesmo a gente estando perdidos, afogados no lamaçal do pecado, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por estender o seu braço, a sua mão, quando nenhuma outra pessoa estende para nos ajudar. O Senhor é fiel e é o Senhor que estende a mão para nos ajudar. Obrigada, Senhor, por tirar as nossas vestes de pecado, de imundícia, e colocar vestes lavadas pelo sangue de Cristo, mais branquinhas do que a neve, alvas como a neve, Senhor.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre ao coração de cada pessoa que está nessa live. Em nome de Jesus, de maneira personalizada, pessoal, como só o Senhor é capaz de fazer, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que os corações sejam terra fértil, Senhor, que as sementes que aqui foram lançadas gerem frutos e mais frutos, Senhor. Gerem frutos de restauração, de libertação, de cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor construa, Senhor, construa cercas de proteção, onde Satanás derrubou as cercas de proteção na vida dessas pessoas para deixá-las expostas, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, alcança, Senhor, esconde-nos. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, um avivamento de santidade no teu povo, Senhor, nessa nação, em cada um desses que estão aqui nessa live, que vão assistir depois a gravada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro nossa confiança em Ti, Senhor. Que o Senhor é capaz de nos restaurar, de libertar, Senhor. Obrigada. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada pessoa de maneira personalizada, seja nos sonhos, seja sussurrando em seus ouvidos, seja usando pessoas. Levanta pessoas, Pai, para a vida dessas pessoas. Que falem da Tua santidade, que falam do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que façam apelos àqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor ministre o profundo de cada coração, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós confiamos em Ti, Senhor, e eu entrego as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, os nossos casamentos a Ti, e eu peço, Senhor, blinda-nos com o Teu sangue, Senhor, lava-nos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, muito obrigada. Ari, muito obrigada pelo convite. Vou deixar salva, vou te marcar lá. E você que está aqui, eu quero te pedir, por favor, marca aqui pelo menos mais 3 pessoas, para você abençoar 3 vidas. Amém. Né? Parece um assunto, mas é um assunto constrangedor, não é um assunto libertador. Libertador, não é constrangedor, viu? Verdade. Te amo muito. Muito obrigada, Ari. Deus abençoe. Ama a sua vida. Deus também. Deus. Muito. Um beijo. Viu? Deus abençoe, tá? Um beijo.